Привет всем, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, Valéria Faminar. E o meu vídeo de hoje, eu acho que o vídeo mais polêmico que eu já fiz ou vou fazer na minha vida. Mas, gente, por mais polêmico que ele seja, eu precisava falar. Como eu tenho páginas em várias redes sociais com bastante seguidores, se você não está seguindo ainda, já na descrição pode seguir outras redes sociais, eu recebo vários comentários e mensagens diariamente. E nos últimos tempos eu recebi bastante mensagens e comentários desse tipo. Assim. Ou assim. Ou assim também. E, na maioria dos casos, infelizmente, quando tento dialogar com essas pessoas, né, para entender, né, qual que é o problema eles têm com a Rússia, na maior parte dos casos, ou as pessoas somem e param de responder, ou a pessoa continua a seguir sua linha de ódio, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de explicação, só falo que a Rússia é assim, ponto final. E o que me entristece muito, né? Eu não estou falando agora que a Rússia é o país perfeito, né? Não estou falando que, meu país, eu sou russa, então meu país é país de sete maravilhas, né? Todo mundo tem que ir para a Rússia porque lá é maravilhoso, né? É o céu na terra. Não, gente. Rússia, como qualquer outro país, tem seus problemas, tem seus preconceitos, né? Tem suas dificuldades e tem suas características específicas. Porém, esse tipo de mensagem me entristece bastante. Por quê? Não só porque eu quero falar, não estou aceitando nenhuma crítica da Rússia, a Rússia é o país maravilhoso, ponto final. Não é bem assim. Eu sempre tento dialogar com as pessoas para entender qual é deles, né? O que aconteceu com eles e a Rússia para eles odiar a Rússia tanto e falar sobre a Rússia desse jeito. Aí o que acontece? Se a pessoa desse jeito, né, falou assim, a Rússia é comunista, machista, racista, tudo, né, tudo de ruim na Rússia, a Rússia é um país perigoso, horroroso, odeio estrangeiros, né, essas coisas todas. Se a pessoa pelo menos falasse pra mim, tipo, olha só, eu li no artigo tal, eu li o livro tal, eu vi num site confiável, assim, né, num site que realmente é confiável, né? Que fala coisa verdadeira, né? Sem aquela coisa de sensacionalista, que é, na Rússia matam todo mundo, estrangeiro que não entra não sai nunca mais, enfim, todas essas coisas, né, sensacionalistas. Se a pessoa pelo menos falasse para mim, eu li isso, aquilo, eu estudei isso, aquilo, já fui para a Rússia, já vi com meus próprios olhos, já passei por essa experiência, isso, aquilo, já conheço vários russos, já falei com eles, né, já sei me comunicar em russo, pelo menos nível básico, então já consegui, né, me comunicar com as pessoas lá. Mas não, o que acontece nesse tipo de comentários e vários outros que eu recebo, né, que aqui são os poucos, que as pessoas, na maioria das vezes, tiraram essas conclusões de onde? Do amiguinho que falou que a Rússia é machista, de um cara aqui no próprio YouTube falou que a Rússia é assim assado, de um vídeo curtinho, né, naqueles aplicativos de vídeos curtos, de um site sensacionalista que só quer ganhar audiência, né, e aí tá colocando qualquer coisa só para viralizar. E aí o que acontece é isso, gente, a gente vê uma onda de ódio, né, uma onda de ódio que fica acumulando, e essas coisas geram, né, algum certo estereótipo na cabeça das pessoas. Mas o que me deixa muito e muito triste é que as pessoas vivem com esse estereótipo, tem esse estereótipo na cabeça, beleza, né? Ninguém é livre de estereótipos, não tem problema, porém pesquise antes de pelo menos falar ao público, né? Porque a internet é uma ferramenta muito forte. Né? Todas as pessoas que estão dentro de casa o tempo todo, né? Não estou falando na época da pandemia, mas em geral, né? Que a pessoa não sai para lugar nenhum, não fala com ninguém, não expressa os seus pensamentos, de repente ganha uma audiência muito grande na internet. Aí as pessoas começam a falar e muitas vezes a pessoa tá só querendo realmente jogar, sabe,
tudo o ódio que ela tem dela na internet, coloca, e as outras pessoas leiam e acham que é verdade. E assim, cada vez mais a gente gera essas ondas de ódio que não tem base nenhuma. Porque eu vi que o fulano falou, que eu li não sei onde, no blog de não sei quem, na página de não sei quem, que eu li que é isso, que é aquilo, que a Rússia é um lugar horroroso, perigoso, enfim, essas todas as coisas. E aí, gente, pra quê? Sabe? Pra que gerar esse tipo de ódio? Pra que ficar repetindo as coisas que a outra pessoa falou se você não sabe se isso é verdade? Se você não sabe até que ponto isso é verdade? Tudo bem, a gente tem problemas na Rússia, né? A gente tem umas certas questões que a gente ainda não tá muito desenvolvido, por exemplo. Mas, tipo, você fala do jeito que como se fosse a Rússia realmente o pior país do mundo. Enquanto isso, em várias questões, a Rússia é longe de ser tão ruim quanto está na cabeça das pessoas. Porque, gente, vamos combinar com essa tecnologia toda que a gente tem agora, internet, redes sociais, né, essas coisas todas, os sites, a gente vive numa bolha de informação. Né? Por que tem tanto discórdia no mundo? É porque a gente vive numa bolha que a gente só escuta e vê o que a gente concorda. Se você colocar 3 vezes no Google: a Rússia é machista, a Rússia é perigosa, a Rússia é o pior país do mundo, juro por Deus, nunca mais vai aparecer no seu Face, nas suas outras redes sociais, alguma notícia boa sobre a Rússia. Sempre vai ficar aparecendo uma coisa louca, assim, estão matando pessoas na Rússia, estão não sei o que, a Rússia é um país violento, enfim, assim, assado. Juro por Deus, se você deixar para o algoritmo ver que você está gostando dessas notícias, nunca mais você vai poder ver alguma outra coisa. Por exemplo, eu, como trabalho muito, né, com um público que gosta da Rússia, que quer aprender russo, na minha bolha, né, de informação, para mim, parece que todo o Brasil já está querendo aprender russo, porque eu recebo tantos comentários, mensagens das pessoas que têm sonho em aprender russo, né, que têm sonho em viajar para a Rússia, que eu já estou achando que o Brasil inteiro quer aprender russo. Será que isso é verdade? Claro que não, ainda, né, gente? Estou trabalhando nisso. Mas enfim, na minha bolha de percepção, eu estou achando que é isso já. Então, quando você constrói sua bolha de ódio da Rússia, quando você constrói sua bolha de ódio de qualquer coisa, né? Não necessariamente da Rússia. Esse vídeo é sobre a Rússia, né? Porque eu acho que é importante eu não defender meu país, né? Porque meu país não precisa de defesa. Só justificar mesmo. Só tirar as coisas desnecessárias, limpar um pouquinho, né, a visão de vocês para vocês pararem para pensar. Será que estou achando sobre a Rússia é verdade? Será que se eu pesquisar melhor eu vou ver outras coisas? Né? Será que o que amiguinho falou para mim é realmente verdade? E aí a gente tenta sair dessa bolha, né? A gente tenta pesquisar, a gente tenta achar outra coisa que não bate com a visão que a gente tem. E eu acho que isso é muito importante, não só sobre a Rússia, mas sobre qualquer questão. Não, porque a gente bate naquela tecla de tipo, é assim, é assim, é assim. E o internet ajuda, né? Ele mostra que é assim. A Rússia é perigosa. Então, o internet vai mostrar todas as notícias que tem a ver com alguma coisa sobre a Rússia. Às vezes é fake news, às vezes é sensacionalista, né? Alguma coisa que tipo, vamos gerar para viralizar, mas vai aparecer para você, vai mostrar tudo que você quer ver. Aí depois você chega numa cidade do interior da Rússia, né, que é onde vivem realmente os russos, né, tipo russos natos, né, não tem nenhuma mistura com estrangeiros, né, tipo os russos com cabeça dos russos, né, cabeça que não é influenciada por nada, né, porque normalmente não fala inglês, vivem nas suas também bolhas, né, na Rússia, no seu país, só vejam todas as notícias em russo, então tem suas crenças. Aí você fala, a Rússia é machista. Aí chega um cara que, tipo, sustenta a família, mulher e 3 filhos, né? Ele trabalha, tipo, dia e noite pra sustentar a família. E a mulher, tipo, ela tá feliz. Ela não quer trabalhar, ela quer cuidar da família, ela quer cuidar de casa. Na Rússia, por exemplo, a gente tem licença maternidade de 3 anos. E muitas mulheres ficam 3 anos de licença. Porque eles não querem ficar lá se matando e não ver seu filho crescer. Então, muitas mulheres na Rússia, elas preferem não trabalhar, né? Se tem opção. Elas preferem de não trabalhar e ficar lá, né? Cuidando dos filhos, de casa, esperar o marido com jantar. Aí você chega e fala, porque você tem que trabalhar, você tem que conquistar seu futuro, você tem que pegar emprego, né? Bom, você tem que conquistar carreira. A mulher não quer, né? Não necessariamente o que a gente acha que é bom para alguém
seria bom pra gente também. Não necessariamente isso. Então você chega e fala, você é machista, o cara, você é machista, todos os homens são machistas. Tem muita gente que nem sabe o que é machismo. Porque na Rússia isso meio que faz parte da cultura. Tipo assim, imagina, as pessoas vivem nas bolhas delas. Elas não imaginam que existe um outro jeito. Quando eu falo, aqui no Brasil eu tenho uma faxineira que vem pra minha casa, sei lá, a cada semana, 2 semanas, as pessoas da Rússia, as minhas amigas, acham que sou maluca. Ou que sou, sei lá, milionária, já burguesa, sabe? Que tipo, você é rica agora, não, você tem faxineira. Aqui no Brasil isso é normal. Qualquer pessoa de classe média, até de classe baixa, tem faxineira. E na Rússia isso é impensável. Na Rússia isso é tipo, pra quê? Por quê? Você não consegue limpar seu próprio apartamento? Você não consegue cuidar da sua própria casa? Você prefere chamar alguém desconhecido para entrar na sua casa e ficar lá junto com você na sua casa, sem você conhecer? É sério isso? Então, assim, as pessoas vivem na bolha dela e, assim, tipo, você fica julgando elas como se fosse assim, como se isso seria a única verdade, tipo, eu tô aqui para te julgar, você tá errado e pronto, né? E ponto final. Aí, por exemplo, fala, a Rússia é perigosa. Gente, eu consigo andar na Rússia com qualquer telefone mais caro possível, qualquer hora. E não vai acontecer nada. Eu posso ligar, eu posso fazer videochamada, eu posso fazer, sei lá, gravar um vídeo. Quem me acompanha há tempo já sabe que eu fui pra Rússia ano passado, tava gravando tudo na rua. Nunca aconteceu nada, gente. De noite, de dia, tanto faz. E as pessoas falam, não, a Rússia é muito perigosa. A Rússia, você vai pra Rússia e nunca mais vai voltar. Gente, tem coisas e coisas, né? Vamos, assim, tipo, em qual situação a Rússia pode ser perigosa? Porque quando você solta a Rússia é perigosa, é como se você colocasse um ponto final, assim, a Rússia é assim e ponto. E aí outra pessoa quando escuta, a Rússia é perigosa, então não vou pra lá não, porque é perigosa. Gente, eu não quero desvalorizar o Brasil, mas aqui eu me sinto muito mais insegura no dia a dia do que na Rússia. Então, assim, é difícil a gente falar que é assim ou assim. A pessoa chega e fala, a Rússia é racista. Aí a pessoa do interior da Rússia que nunca viu nenhum estrangeiro na vida, tipo assim, vive no meio dos russos, só convive com os russos, nunca viu nenhum negro na vida, ela vai falar, quê? Racismo? Tipo, peraí, ela nunca viu um negro na vida. Quando ela vê um negro, o que ela tem associação? Tudo que ela viu na TV. Se a TV global mostra que negros são pobres, na África, passando fome, passando sede, morrendo, pobreza, essas coisas todas, qual tipo de pensamento a pessoa pode ter? Só esse que ela viu na TV. Gente, se aqui no Brasil, onde tem muitos e muitas pessoas de cor da pele diferente, que é uma mistura gigante, ainda existe racismo, imagina na Rússia, onde a maioria das pessoas são parecidas. A maioria das pessoas são, tipo, da etnia russa. Mais de 90% a gente tem população da etnia russa. Então, como que você vai falar, a Rússia é racista? Tudo bem, claro que eu não tô falando que, não, a Rússia é livre de preconceitos. Mas qual país não é, gente? Qual país está no nível que, tipo, não tem preconceito nenhum? Gente, até nos países, assim, mais desenvolvidos, tipo, do norte da Europa, sei lá, Noruega, Suécia, se você é estrangeiro, você vai estar andando com os estrangeiros, porque a população dos países não aceita você. Você não vai conseguir entrar no meio deles mesmo, das pessoas nativas, e ficar fazendo amizade com todo mundo, porque eles não aceitam. E, cara, se nesses países super desenvolvidos ainda tem isso, imagina nos outros. Então, assim, tipo, porque é assim, mas qual país é perfeito? Diga pra mim, onde? Em qual país que não existe racismo? Em qual país que não existe homofobia? Em qual país que não existe machismo? Em qual país que não existe algum tipo de perigo? Onde? Em qual país? Acho que esse país não está na Terra, está em algum outro lugar. Quando a gente generaliza, quando a gente coloca que a Rússia é assim, sem detalhes, sem explicação, sem base, a gente fica disseminando, a gente fica espalhando essa onda de ódio e cada vez mais pessoas entram nessa onda de ódio, principalmente agora, porque é pandemia, porque as pessoas não têm nada para fazer, aí ficam na internet 24 horas por dia, e aí é muito mais fácil você espalhar uma coisa feia, uma coisa com ódio, porque é isso que viraliza.
Ninguém quer saber que, tá tudo bonito em algum país, né? Tá tudo lindo, não sei o quê. Porque não é isso que gera, né? Não é isso que gera publicidade, não é isso que gera viralização. Né? As pessoas gostam de coisa feia, de coisa horrorosa, né? Então, quando você coloca essas coisas sobre a Rússia, todo mundo já embarca nessa. E aí, cada vez mais a gente gera essa ódio, cada vez mais as pessoas não querem ir para a Rússia, né? Cada vez mais pessoas começam a falar mal, sem base nenhuma. Então, assim, eu não tô falando que você não pode falar nada mal da Rússia. Pode, inclusive pode falar nas minhas redes sociais. Se você quiser falar aqui embaixo nos comentários, fique à vontade. Porém, me explica por que você acha desse jeito. Não fala só, a Rússia é machista. Por quê? Né? O que você tem como base? Algum artigo? Algum cientista falando? Né? Alguma pessoa muito importante falando com base de alguma coisa? Ou somente, né, amiguinho falou e eu tô repetindo? Eu quero entender, né? Eu quero saber de onde vem essas coisas para poder argumentar, para poder mostrar um pouco outro lado, porque eu acho que aqui o lado da Rússia é muito obscuro. Tipo, aqui a Rússia é mostrada do jeito muito, muito feio mesmo. Graças a também os Estados Unidos, né? Porque eles ainda hoje têm essa guerra fria, né? Não é exatamente, mas tem aquela coisa, né? De tipo, a Rússia só aparece nos filmes americanos como coisa feia, né? Os russos são aqueles caras brutos que falam desse jeito, I'm from Russia, né? E tem aquela cara, e tem aquele chapéu. Gente, é um estereótipo, não é? Se pelo menos um dia você for para a Rússia, você vai entender que tá longe de ser isso. E criando todo esse ódio, né, a gente também esquece uma coisa. A Rússia é um país muito, muito antigo. A Rússia tem história gigante. A Rússia passou por muita coisa. E a Rússia está trazendo bagagem muito, muito grande de cultura, de literatura, de arquitetura, de língua, né? Que a nossa língua é bem bonita, né? Muita gente fala que gosta de escutar a língua russa. Enfim, a gente traz uma bagagem tão grande, né? Que todas essas pessoas que falam, pô, fazer o que na Rússia? Gente, no mínimo ver os museus e os teatros mais famosos do mundo. Por exemplo, olha esse aqui. É o Hermitage, gente. Ele é tão grande que se você parar para ver um quadro por um minuto, para você ver todos os quadros, né? Um quadro, um minuto, lembram? Para você ver todos os quadros, você vai precisar 13 anos, gente. Você entende a grandeza desse lugar? Você entende a potência desse lugar? E eu tenho certeza que se um dia você for para a Rússia, você vai se apaixonar. Assim, tudo bem, tem gente que passou por experiência não tão agradável, acontece, né? Isso pode acontecer em qualquer país, isso pode acontecer com qualquer um, mas da minha experiência, né, de todas as pessoas que eu já conheci que foram para a Rússia, que eu conheci muita gente, né, os estrangeiros, maioria, assim, 95% amaram a Rússia. Amaram de verdade, falaram que se apaixonaram e querem ir de novo. Eu tenho um aluno que já foi para a Rússia 17 vezes, gente. Será que a Rússia é tão ruim para voltar para lá 17 vezes? Será que a Rússia é tão ruim que as pessoas estão sonhando em visitar? Será que a Rússia é tão feia, perigosa, machista, comunista, né, não sei o quê, que as pessoas vão lá e se apaixonam? Será que é isso mesmo? Então, na próxima vez, quando você quiser colocar alguma coisa assim sobre a Rússia, lembre da tia Valéria e pensa, será que eu preciso colocar isso? Será que eu tenho certeza do que eu tô falando? Será que eu realmente pesquisei, analisei e tô falando algo que não é só subjetivo meu, mas na verdade é uma coisa que existe na Rússia, é uma coisa que a Rússia é? Eu acho que se a gente parar para pensar um pouquinho nessas coisas, quem sabe daqui a pouco a gente vai ver a nossa bolha mudando, né? Em vez de ódio para todo lado, a gente vai ver as coisas bonitas também, né? A gente vai poder perceber que existe música clássica linda na Rússia, que existem livros maravilhosos dos clássicos russos, que existem os museus, teatros, igrejas, né? Prédios históricos e outras coisas lindas na Rússia. E quem sabe a gente não se encontra na Rússia um dia. Aquela pessoa que sempre falava que odiava a Rússia, quem sabe, né? Eu encontro você na Rússia um dia, a gente ainda bate papo em russo, não? Porque você vai se apaixonar tanto pela Rússia
que você vai querer aprender russo. Será que isso parece tal surreal para você? Olha, para mim não. Porque eu já vi tantas pessoas se apaixonando pela Rússia sem imaginar que ia acontecer isso. Então, basicamente, essa era a minha mensagem, né? Que tem a ver com a Rússia, mas eu acho que em geral a gente tem que pensar nas coisas que a gente está falando na internet, nas coisas que a gente expressa, né? Sem pensar, sem analisar muito, né? Aí a gente gera as brigas, a gente gera as polêmicas, a gente gera ódio entre as pessoas, até dentro das próprias famílias. Gente, não estamos precisando nisso. Vamos viver em paz, vamos tentar entender um ao outro, né? Porque isso que é importante, se colocar no lugar do outro, que, por exemplo, do seu ponto de vista é uma coisa e do ponto de vista do outro é outra coisa, como por exemplo essa imagem aqui, clássica, né? Que mostra que é só preciso mudar um pouquinho de visão que você vai ver a coisa que a outra pessoa está vendo e de repente isso vai mudar também o seu pensamento. Agora, obviamente, eu quero saber as opiniões de vocês. Se você continua odiando a Rússia, não tem problema, pode colocar aqui nos comentários, né? Eu acho que a gente precisa conversar, a gente precisa entender a opinião dos outros, porém se prepare para uma conversa de adultos, né? Se prepare para falar de onde veio esse pensamento, para falar como surgiu isso na sua cabeça, né? Porque só falar que é assim não vale, né? Eu preciso de algum tipo de prova, eu preciso de algum tipo de explicação. E eu vou, com certeza, querer falar com você e saber essas coisas. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe sua curtida, mande esse vídeo para os seus amigos, na família, conhecidos, porque eu acho que a gente precisa, né? A gente precisa um pouco mudar nosso pensamento, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente pensa. A gente precisa abrir um pouco os nossos olhos e olhar de outro lado. E claro, não esqueça de se inscrever no meu canal, né? Já ativa o sininho aqui, porque toda semana eu trago aqui uma coisa interessante sobre a língua e a cultura russa. Por hoje é só, mas vejo você aqui comigo no mesmo lugar semana que vem. Pacá, pacá!